Olá, Luciana. Olá, Lucinha. Boa noite. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Oi, Luciana. Massoterapia estética, Michele, Diego. Boa noite. Aguardando alguns instantes para as pessoas irem entrando. Boa noite, Andréia. Boa noite, Michele. Hoje eu vou receber uma convidada muito especial. Tenho certeza que vocês vão amar conhecer a Luísa. É uma pessoa que eu tenho um profundo carinho. Boa noite, Márcia. Boa noite, Bruna. Hoje eu tô começando uma série de lives onde eu tô trazendo convidados especiais com temas que eu considero assim importantes, que vão agregar muito aqui pra gente. Então, pessoas que realmente vão estar trazendo aí bastante conhecimento. Então, hoje aí é a primeira de uma série de lives que eu vou estar fazendo nos próximos dias. E hoje eu começo, né, falando com a Luísa Bomeni, que é consultora de estilo. Ela é representante do Instituto Marangoni aqui no Brasil, né? Para quem não conhece, o Instituto Marangoni é a maior escola de design no mundo, né? Tem várias filiais aí espalhadas pelo mundo. A sede fica em Milão, onde eu tive a oportunidade de estudar lá através da Luísa Bomeni, quando eu a conheci, que ela me convidou. E hoje a gente vai estar batendo um papo sobre design therapy, né? Tem muita gente interessada me perguntando, me pedindo para falar mais, muita gente nova por aqui. Semana que vem eu tô abrindo as inscrições pro curso, então a gente na segunda-feira também tem uma aula aí ao vivo, gratuita, sobre o futuro do design de interiores, onde eu vou estar falando sobre isso. E deixa eu ver se a Luísa já entrou aqui. O tema não tá fixado, eu fixei antes de começar a live. Deixa eu só ver se a Luísa já entrou. Já. Vou chamar a Lu. Luísa, tia. Tô te adicionando. Boa noite para quem tá entrando agora. Aguardando só mais alguns instantes para a Luísa entrar. Já adicionei aqui ela. Lu, eu já te adicionei. Você tá conseguindo ver? Ah, eu acho que ela não viu. Lu, eu te adicionei, eu vou cancelar e vou te chamar de novo, porque eu acho que por algum motivo você não tá conseguindo. Eu vou te chamar de novo. Tô te adicionando de novo, Lu. Menina, sabe o que estava dizendo Oi. aqui? Estava dizendo que você não podia me aceitar. Eu, hein? Doido, né? Claro que posso, imagina, convidada super especial, abrindo aqui essa série de lives. Como não? Ih, caiu. Bom, vou te chamar de novo, Lu. Não, agora não aparece mais pra mim. Lu, você vai ter que sair e entrar de novo. Deixa eu mandar um WhatsApp aqui pra ela. Que caiu. Vamos ver se ela consegue.
Vamos esperar aí mais alguns instantes. Boa noite a todos que estão chegando. Já já a Luísa entra. Ao vivo, às vezes, acontece isso, de não ir por algum motivo. Mas hoje a gente está começando aí uma série de lives, né? E hoje a gente vai estar falando sobre o design therapy. A Lu acabou de mandar de novo. Lu, tô te adicionando. Alguém aqui já ouviu falar de design therapy? Vocês já conhecem o design therapy? Oi, Lu! Opa, não sei o que está acontecendo hoje, tá? E eu... Deve ser a conexão. Vamos Tudo ver se bem? Tudo bem, e você? Tudo, que prazer estar aqui com você hoje. Imagina, o prazer é todo meu te ter aqui. Maravilhoso. Quanto tempo a gente estava tentando, né, Lu, fazer live? Muito. Você sabe que eu comecei essa pandemia, entrei em muitas, eu estava curtindo, fazendo. Depois eu tenho uma grande amiga que adoeceu, não fiquei com a cabeça meio ruim, aí parei. E agora, mas eu adoro, é o momento que é o momento da gente fazer uma social, de estar com quem a gente gosta, de falar de assuntos interessantes, enfim. É um prazer estar aqui com você, minha querida. E principalmente para ouvir, né, e trocar sobre esse assunto tão interessante, design therapy. Acho que você, desde que eu bati esse papo com você, já um monte de coisas aqui na minha casa mudou. Ah, é verdade? Nossa, então vou mudar muito mais com as coisas que a gente vai conversar aqui hoje. Pois é, exatamente. Então, assim... Que bom, obrigada por estar aqui. Imagina, eu que te agradeço. Assim, o design therapy na minha vida nasceu através de você, né? Que trouxe isso para o Brasil, trouxe através daquele evento que você fez, né? Uma palestra que foi um dia inteiro de conteúdo, um evento fechado para poucos profissionais, onde eu tive a honra e a felicidade de ter sido convidada. Oba, fico tão feliz, né? É tão bom ajudar as pessoas a encontrarem um caminho e tal. Eu acho que esse é meu objetivo muito com o trabalho que eu venho fazendo, com as palestras, com o Instituto, tudo. Com certeza, maravilhoso. E quando você falou naquela apresentação, né, do Design Therapy, começou a explicar e mostrar como eram os projetos lá fora, eu falei assim, gente, é isso. Me achei. Eu estava num momento onde eu estava muito perguntando, né, o que eu podia fazer para mudar um pouco a forma como eu trabalhava, porque eu já não estava mais satisfeita de trabalhar da forma como eu trabalhava, só focada na estética, aquilo já era algo que não fazia mais sentido para mim, né? E eu que tenho diversas outras formações, estava naquele momento, como é que eu vou inserir, introduzir todo o meu conhecimento dentro do meu trabalho? Sabe quando faltava uma pecinha no quebra-cabeça para tudo se encaixar? E quando eu vi essa palestra, sabe quando o quebra-cabeça se fechou, eu falei, uau, é isso. Então já sei o caminho. E a vida tem isso, né? Você contou, quando você ouviu falar design therapy, você tremeu, você falou, é isso. Parece que a gente vai até a hora que a vida descobre o nosso caminho. Como é que foi isso? Total, Lu. E assim, eu acho que quando a gente está conectada, eu estou muito conectada com o universo, com Deus, e estava no momento mesmo de questionamento e pedindo para a resposta vir. Então, eu acredito que nada é por acaso, né? As pessoas entram na nossa vida com um propósito e eu consigo perceber, puxa, nitidamente o seu propósito na minha vida, porque naquele dia era a resposta que eu estava pedindo. Assim, eu tive taquicardia na hora, eu comecei a suar, eu me arrepiei dos pés à cabeça. Falei assim, gente, é isso. Era o sinal, realmente, a resposta que eu estava buscando, né? E aí eu consegui reunir. E você foi maravilhosa, porque você nunca tinha me visto, você foi super simpática e me convidou para ir para o Instituto Marangoni estudar lá, né? Eu falei assim, gente, eu vou, não quero nem saber, mas eu tenho que ir. Como é que eu vou recusar um convite desse, né? E nós fomos para Milão juntas em 2019, né? Durante o Salão do Móvel, rodamos tudo juntas e depois você fez o curso de 10 dias. Exatamente. A gente foi juntas ano passado, e assim, super incrível, né, Lu? Como uma experiência de estudar fora muda completamente. A gente volta com uma outra visão, realmente. A gente consegue ver como é que os grandes profissionais lá fora trabalham, atuam, e a nossa mente faz, né, expande muito. E foi muito importante, muito agregador na minha vida. E mudou completamente a forma como eu trabalho, né? Então, eu digo que você foi minha fada madrinha.
Adoro, adoro, adoro. Fico muito feliz. E você sabe que tem isso, né? A gente acabou de terminar até uma turma do curso online do Instituto Marangoni, porque agora com a pandemia a gente não consegue viajar. E muita Aham. gente que fez falou isso. É que no momento em que a gente começa a se abrir para estudar, para ver o que o mundo está apresentando, e a gente está buscando um novo, a gente consegue se conectar. Então, seja no Brasil, tendo milhões de exemplos, ou lá rodando os lugares, a gente encontra o que faz sentido para a gente e a gente consegue se atualizar e trazer o novo. Acho que foi com você, foi assim, né? Mas eu tô doida para você contar um pouco sobre o Design Therapy. Eu quero saber exatamente o que é isso. Eu já sei um pouquinho, mas eu convidei algumas pessoas. Eu quero que você conte, porque é muito interessante, é muito rico. A gente vive em contato com um monte de energia que a gente Aham. não entende exatamente, a gente não sabe como fazer, e principalmente nesse momento em que a gente está 24 horas por dia dentro de casa, né? Um pouco de gente agora começa a sair, mas a gente está muito dentro de casa e às vezes meio mal, às vezes com a cabeça ruim, com notícias ruins, às vezes bem. Como é que a gente equilibra isso tudo dentro da nossa casa? Conta pra gente. Pois é, vamos conversar aqui. A Deb aqui colocou que foi a mesma coisa que ela sentiu quando a Adriana apareceu para mim aqui com o curso de Design Therapy. Obrigada, querida. Então, na verdade, eu vou falar aqui, né, como eu estruturei o meu método de trabalho dentro do conhecimento que eu tenho, das formações que eu tenho, para estar aplicando isso de uma forma realmente bem, sair do campo da teoria e entrar para o campo da prática, sabe, Lu? Não ficar muito nos conceitos e como aplicar realmente isso na minha vida profissional, nos projetos, levando mais saúde para as pessoas, né? Então a gente sabe hoje, já comprovado cientificamente, Lu, que os ambientes eles interferem diretamente na nossa saúde a nível de DNA. Você sabia disso? Chegar a alterar o nosso código genético. Eu aprendi isso na pós-graduação que eu fiz em São Paulo no passado. Então, os Os ambientes já ambientes conseguem alterar o nosso código genético. Isso eu não sabia. Eu sei que consegue alterar o nosso humor, consegue mexer com a gente, as cores, né? As sensações. Como é que é isso? Conta pra gente. então, o design therapy é isso, exatamente você projetar ambientes mais saudáveis. A intenção é você projetar ambientes mais saudáveis, ambientes com efeito terapêutico, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, que as pessoas estão com o emocional completamente alterados, né? Estão dentro de suas casas, muitas vezes insatisfeitas e sem nem saber com o quê. Sabe que não tá bom, mas por não ter o conhecimento, não sabe nem o que mexer, o que mudar, o que alterar. Né? E às vezes eu vou estar falando aqui hoje com você algumas coisas que a gente pode estar utilizando e que muda completamente, porque interfere a nível emocional, mental, a nível do nosso campo biofísico, interfere até nos nossos comportamentos e nas nossas emoções. Por quê? Porque é tudo baseado cientificamente. Então, tem os fundamentos da neurociência, que é como o nosso cérebro reage a todos esses estímulos externos presentes no ambiente à nossa volta. E também eu aplico a física quântica, porque a gente não é só matéria, né? A gente sabe que a gente é feito de energia. A gente tem um campo vibracional, um campo biofísico. E como então que o nosso campo interage também com os ambientes à nossa volta? Então, utilizando aí os conceitos dessas duas ciências, a gente consegue ter resultados reais, efetivos, levando realmente mais saúde e bem-estar para as pessoas, né? Dá um pouco de exemplo pra gente. Vamos começar a dar exemplo. Uma coisa que eu vi muito lá fora no passado, em Milão, e que hoje em dia é o que mais está em alto, é essa reconexão com a natureza. Então já era o design biofílico acontecendo lá, né, Lu? E a gente viu em tudo quanto era lugar, era muita presença de natureza, elementos naturais, em todas as grandes lojas. A É, principal tendência dos últimos anos que vinha e que agora mais do que nunca continua é a necessidade da natureza na nossa vida, né? A natureza presente dentro dos espaços. E até quando a gente foi para Milão era uma coisa muito doida, né, Dri? Porque a gente via assim, aquela parede verde maravilhosa, gigante. Eu tenho aqui na minha casa essa que eu não abro mão. Minha casa toda tem uma parede verde no segundo andar. Mas a gente via até vasinhos de plantas, tipo
planta de consultório, mas não tinha um espaço sem planta. Eu tenho até no meu feed diversas dicas como você pode trazer o verde para sua casa, se você vive numa casa que não bate luz, se você vive num espaço fechado, porque uma coisa que a gente sabe é que a gente não pode mais viver longe da natureza. A gente se desconectou da natureza, que é a nossa maior fonte de energia, e agora a gente está fazendo o caminho de volta, né? A gente está buscando esse contato novamente. E quando a gente vive num lugar que, por exemplo, não tem luz, ou a pessoa não tem tempo, e ela utiliza as plantas artificiais, não vai ter todos os benefícios que eu vou falar aqui das plantas naturais, né? Mas ela traz um benefício. A neurociência diz que o nosso cérebro não distingue o que é verdade e o que não é verdade, o que é real e o que não é real. Então, quando ele vê algo que faça uma menção à natureza, seja uma parede verde de planta artificial, seja um painel na parede simulando um ambiente, uma natureza, enfim, ele não distingue, então você já ativa áreas no seu cérebro e você já produz neurotransmissores, então você já tem um benefício para a sua saúde. Quando você utiliza as plantas naturais, Lu, os benefícios são dobrados, porque além dessa parte física, né, bioquímica do nosso corpo, a gente tem a parte, aí eu puxo para a física quântica. As plantas, elas interagem com o nosso biocampo, né? Elas têm íons negativos. O que são os íons negativos? Quando você escuta íons negativos, você logo acha que faz mal para a saúde, mas não faz. Os íons negativos, nesse caso, são os que fazem bem à saúde. Os positivos são os que fazem mal, que são os que vêm dos aparelhos eletrônicos. Os íons negativos, eles vêm da natureza, do mar, da cachoeira, das plantas. E esses íons negativos que ela libera aumenta a nossa imunidade, neutraliza os efeitos danosos dos aparelhos eletrônicos. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Quando eu era novinha, eu escutava muito falar que a gente não pode ter flor dentro do quarto. Por anos eu achei isso, mas há muito tempo eu já ponho uma flor do lado da minha cama e tenho mantido. Tô certa ou tô errada? Tá super certo, a gente super usa. A planta, além dos íons, né, negativos que te protege dos aparelhos eletrônicos, ela melhora o oxigênio, porque ela faz fotossíntese, então ela libera oxigênio. Então ela melhora a qualidade do ar no quarto quando você está dormindo à noite, é excelente. E ela está o tempo todo ali filtrando o gás carbônico. Então ela filtra o gás carbônico, que é o que nos faz mal, né? E a neurociência já mostra que o gás carbônico altera a nossa capacidade de raciocínio, de foco, de pensamento. E a gente até conversou sobre isso esses dias. Você já reparou como é que a nossa mente parece que o processador dela tá na hora de trocar, ela já está processando mais. Rodri, ela não acompanha. Quando você me chamou para fazer essa live, a gente bateu um papinho rápido, né? E você comentou assim, esse negócio de você dormir do lado do celular a vida inteira, né? Desde que eu tenho celular, a minha cama é aqui, a minha mesinha de cabeceira, e tá com o meu celular. Eu acabo de ver e de manhã a primeira coisa fica do meu lado. Aí você falou, você tem sentido cansada, com uma dificuldade de raciocínio? Eu falei, putz, total. Agora, 4 dias, meu celular tá do outro lado do quarto. Dá um trabalho. A gente tem que levantar, despertador, ver. Mas como é que é isso? É realmente tão... Eu conheço gente que, inclusive, não usa o celular na orelha. Usa só fone de ouvido, porque diz que é péssimo. Eu só uso no Viva Voz e deixo longe ou fone de ouvido. Eu já não boto mais. O que esses aparelhos eletrônicos, eles emitem? Emitem micro-ondas. Sabe o micro-ondas que você tem na cozinha? Que esquenta a comida? É o mesmo micro-ondas do micro-ondas, só que numa outra frequência. Né? A gente está falando de energia também. É uma energia no micro-ondas, essa é uma outra frequência. Que é tão danosa quanto o micro-ondas. O micro-ondas a gente sabe que detona a comida. Né? Faz super mal para a saúde. A micro-ondas dos aparelhos eletrônicos também prejudicam. Elas oxidam as nossas células. Por que os médicos hoje em dia passam tanto antioxidantes pra gente? O que mais passa é a gente tomar antioxidante, né? Quer não envelhecer, quer se manter jovem, toma antioxidante. Para quê? Para evitar que a célula se oxide. E quando a sua célula entra em contato com essa energia eletromagnética, essas micro-ondas, a célula vai oxidando, ela vai envelhecendo. E quando a célula oxida, ela morre. Se você jogar um copo de água no celular, ele não oxida a placa e para de funcionar?
Uma célula oxidada é a mesma coisa, ela perde a função. Ou seja, você acelera o processo de envelhecimento. Então, por isso que o celular não pode estar perto da cama de jeito nenhum. E aquilo vai direto para sua cabeça, né? Porque está na direção ali da cabeceira, da mesinha, está indo direto no seu cérebro, Não, e o alterando. meu é o celular, é a bateria que fica carregando, é o sonzinho também que fica ali do lado, então tem que tirar tudo. Tudo, o Ou o aparelho. som desligado não tem problema. Se você tirar da tomada, não tem problema, porque não está passando nenhuma corrente elétrica. Então, ele não está emanando para o ambiente nada que vai te prejudicar na sua saúde. Quando você vai dormir no quarto à noite, tira tudo da tomada. Todo mundo, gente, tirem tudo da tomada. Porque Mas tudo que horas que a gente põe o celular para carregar? No banheiro do lado, mas põe. ou antes de dormir ou no banheiro do lado. Deixa uma distância, ou você deixa uma distância longe da cama, quem tem espaço, tipo uns 2 metros longe da cama, e deixa o celular no modo avião. Porque quando tá Tem no modo alguém que está falando 2,5 metros, é essa a distância? 2,5 metros, isso. Quanto mais longe, o ideal é você não ter nada. Se você optar por ter, quanto mais longe, melhor, né? Porque aí você E evita melhor também que você me falou no modo avião. no modo avião. Porque quando eu digo modo avião, é desligar Bluetooth, desligar Wi-Fi, porque tudo isso a gente não vê, mas tudo isso está emanando sinal, está emanando frequência. Você Eu tá sei que dormindo. para quem tem filho pequeno, eu tenho minha avó, se acontece alguma coisa, eu tenho que ter o celular perto. Então a gente não consegue mais desligar, porque eu não tenho mais telefone em casa. Talvez seja até o caso de eu colocar um telefone em casa. Eu acho que o sinal dela ficou ruim. Lu, você está me ouvindo? Eu acho que o seu sinal aí parou. Oi, voltou. Sumiu, né? Pois é. Mas aí, nesse caso, Lu, você tem que deixar o mais longe possível e com tudo desligado. Porque senão, imagina, o local que você dorme, que é o local que você passa ali no mínimo 8 horas dormindo. Você está dentro de um micro-ondas dormindo. Aquilo ali, e na hora que você dorme, é a hora que o seu corpo refaz toda a reparação celular, metabolismo, é a hora que o fígado trabalha, é a hora que tudo acontece quando a gente dorme. Então, é a hora onde ele mais precisa de repouso total. Se você está ali num momento importante para o seu corpo, para ele refazer aquilo, para você no dia seguinte acordar bem, você está cheio de interferência externa, você não faz o que você tem que fazer. E isso gera um efeito bola de Cascata. neve, um efeito cascata. Você não repõe o que você perdeu. Aquela noite você perdeu o que o seu corpo precisava fazer. Então, Que por isso que loucura. E que mais? Que outras coisas? Porque eu tô tão impressionada com isso que já há 3 dias eu não tenho mais meu celular do lado. Isso. Então, as plantas também aumentam a nossa imunidade, porque ela aumenta a produção de glóbulos brancos. Você aí que mora em volta da natureza, você tem muita proteção da natureza. Você nem imagina a quantidade de íons negativos que você tem aí e quanto isso te protege. Então, Não, a casa me energiza. E sabe uma coisa impressionante? O meu escritório, que você conheceu, várias pessoas que estão aqui assistindo a gente já vieram ao meu escritório, ele fica em cima de uma cachoeira, né? Ai, E que... teve uma vez que eu chamei uma pessoa para vir ao meu escritório para falar sobre, meu Deus, uma pessoa de Feng Shui. E aí ele foi comentar comigo, ele falou, Luísa, a casa em cima de uma cachoeira é igual igreja, nada fica. Então, a energia está sempre, 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 sempre circulando. E foi até que eu falei, mas isso é bom? Ele falou razoável, porque também tem coisas difíceis. Mas para mim sempre foi maravilhoso. O meu escritório flui muito bem, tudo acontece maravilhoso lá. Eu acho que é isso de o tempo todo a energia está circulando. O tempo todo está circulando e muita natureza presente. Então, é muito benefício que traz que você não enxerga, os olhos não veem, mas que estão ali presentes, né? E para você ver como é que o ambiente impacta na nossa vida, porque impacta no seu profissional. Você acabou de dizer, tudo flui, tudo dá certo ali. Tudo. Se a energia não tá boa, nada flui, nada dá certo, nada acontece. Então, os ambientes, eles hoje já provado, interferem na nossa saúde, interferem na nossa vida, no nosso desempenho profissional, em vários níveis. Então, por isso que é tão importante a gente ter esses conhecimentos e saber aplicá-los, porque muita gente
agride a sua saúde todos os dias sem saber que está agredindo, por falta de conhecimento. Mas Né? aí eu vou questionar com você, quem não pode morar num aquário, no meio do verde, tudo isso? É legal ter imagens? Conta pra gente. Então, aí a gente vai ter as plantas que eu já tinha falado, aí a gente tem outros recursos que a gente pode estar utilizando. As cores é outra forma que a gente pode estar utilizando, saber usar as cores de forma certa. A gente sabe também que cores são frequências, né? A cor, você não enxerga ela emana uma frequência e você enxerga a frequência que ela está mandando. Então, você tem ali o espectro de cores, onde tem as cores quentes, que são mais excitantes, mais estimulantes, e as cores frias, que são mais calmantes, mais relaxantes. Então, você saber colocar o uso das plantas, então, colocar a planta no ambiente, saber escolher a cor para a finalidade daquele ambiente. Aquele ambiente é um local de dormir, então eu tenho que saber que eu tenho que usar, não posso ter uma cor estimulante no local de dormir, porque senão eu não vou conseguir ter um sono bom. Eu estou no local de trabalho, não vou botar cores relaxantes no meu local de trabalho. Então, tudo é a finalidade do ambiente. Eu tenho uma sala de jantar, se eu botar vermelho na sala de jantar ou se eu botar na cozinha, eu sei que aquilo vai estimular mais o apetite, eu vou passar a comer mais e provavelmente eu posso engordar por conta disso. Então, você também ter aí, é o que eu ensino também no meu curso, a psicologia das cores, como estar utilizando as cores de Isso forma é correta. fundamental, né? E as pessoas têm muito medo das cores. Eu tenho um vídeo no meu canal do YouTube que eu vou não tenha medo das cores. Porque, Dri, é uma coisa impressionante. O meu quarto era todo branco, né? Meu quarto era bonito, correto, mas eu não me sentia aconchegada ali. Eu chegava todo dia exausta e tal. Um dia eu peguei uns restos de tinta que eu tinha em casa, porque eu queria fazer um tom que fosse meio um taupe, uma coisa meio cinza, meio bege, queimado. Eu misturei e tal, e ficou um tom levemente esverdeado. Bom, eu coloquei numa parede, quando eu olhei, eu falei, adorei. Eu falei, quer saber? Eu vou pôr no quarto inteiro. E eu lembro, na época que eu estava casada, meu marido virou assim e falou, não, mas eu não sei se isso não vai ficar bom. Eu falei, se não ficar, eu tiro. Mas eu fui, coloquei, acabou que uma parede só eu não pus. Olha, eu amo meu quarto num grau. Aquele quarto me relaxa de uma maneira. Eu pus umas gravuras brancas e vermelhas em cima. Eu sou apaixonada. Eu sinto que ele é meu ninho. E antes não era. É o poder de uma cor, né? De envolver. Só uma cor que você colocou e você é super solar, né, Lu? Você é que nem eu, você é colorida, você é sol, você é vida. Então, a cor pra gente que é mais solar faz muita diferença. Para todo mundo, né? Então, quando você faz uma alteração simples como você fez, você viu que deu todo o resultado, né? E até nos hospitais, que é muito utilizado, por que os hospitais usam muito verde, né? Justamente por essa memória que a gente tem de remeter a natureza, né? E a gente veio da natureza, desde a época lá dos homens das cavernas, a gente vivia na natureza, a gente tem isso registrado no nosso DNA, a gente tem essa memória registrada. Então, Aí eu queria fazer um comentário com você. Os hospitais modernos hoje no mundo estão acabando com essa decoração com cara de hospital e estão indo para o meio do verde. Eu moro na Gávea, perto da Clínica São Vicente, né? Que é um hospital que eles tratam pacientes com câncer e tal. E hoje em dia, muitos quartos são em cima da mata. E isso diz que ajuda os doentes a se recuperarem de uma maneira que é muito forte, é muito importante. E já há algum tempo, tem uns 3 anos, uma tendência muito grande do verde. Eu tenho até uma grande amiga que ela, Lu, eu queria dar uma graça na minha casa. Eu falei, põe a sua parede inteira de verde. Ela falou assim, não acredito. Aí eu fui ver as cores com ela, Antônia Mendes Barbosa, adoro. E aí eu fui, mostrei, e a gente acabou fazendo a parede inteira da sala dela, enorme, um verde intenso, floresta, vivo. E ela falou assim, não sei quem disse que não vai ficar bom. Todo mundo tinha medo. Eu falei, Antônia, eu faria, mas assim, é difícil mesmo. Falou, quer saber? Eu vou fazer. Ela fez e ela ama. Então, é um apartamento que não está exatamente no meio da natureza, mas que você entra lá, tem um janelão, isso você se sente na natureza. E você põe uma plantinha, aquilo vem, né? Sim, eu mostro no meu curso diversos hospitais lá fora. Isso é o design biofílico presente, né? Você não tem mais paredes de alvenaria, tudo de vidro com a natureza do lado de fora,
né? E quando você não tem essa opção da pessoa interagir com a natureza, a utilização dos painéis que simulam a natureza, né? E os benefícios que isso traz para os pacientes. O tempo de internação reduz absurdamente, o tempo de recuperação aumenta, diminui a ansiedade, o estresse que o paciente fica, e Lu, chega até a reduzir as dosagens das medicações, para você ver o quanto que impacta na saúde das pessoas, né? Então, os hospitais cada vez mais estão utilizando isso justamente para acelerar a recuperação e ajudar, né, o paciente para ele poder receber esses benefícios mais rápidos. Então, a gente pode também, e a gente sabe, né, que também outro detalhe importante, 70%, isso já com estudos, pesquisas que comprovam, 70% dos casos de adoecimento vem por fatores externos. Somente 30%, Lu, é que vem por fatores genéticos ou biológicos. A gente somatiza tudo, né? E uma coisa muito verdadeira, você já teve a sensação de um dia, eu sinto muito isso, às vezes você tá mal, você tá com a cabeça ruim, e eu sou uma pessoa que eu chupo energia, tá? Se eu chego perto de alguém com energia baixa, de uma coisa, eu chupo tudo. Se uma pessoa tá sofrendo do meu lado, chupo tudo, porque eu sofro junto com a pessoa. E aí eu saio descalço, eu ponho o pé na terra. É assim, fio terra, né? A gente muda, a gente sabe disso. Isso, pisar na terra, na grama, na natureza, é o que você falou, é fio terra. A gente descarrega toda a energia, não só negativa que a gente absorve das pessoas, dos ambientes, mas também a energia eletromagnética dos aparelhos. Então, o que eu faço todo final de semana que eu não abro mão? De ir na praia, de ir na natureza e botar meu pezinho ali e ficar ali um tempinho, porque é onde limpa tudo, a gente fica tão exposta. Não tem um lugar que a gente vá hoje, não tem Wi-Fi. Então, o tempo todo, ou a gente tem um celular, ou a gente tem um computador, ou tem Wi-Fi espalhada por tudo quanto é lugar. Quero te fazer uma pergunta. O Wi-Fi ajuda a puxar muito, então, também? Porque a minha casa toda tem Wi-Fi. O Wi-Fi é energia eletromagnética, né? E como é que vai ser com 5G? Que a gente nem vai mais precisar, dizem. Eu já estou conversando com os grupos de médicos que eu faço parte, os grupos de pesquisadores. E se eu for falar os danos aqui para a saúde, eu acho que vai todo mundo ficar apavorado. É, porque todo mundo diz, o 5G é uma realidade, né? Que você não vai mais precisar de Wi-Fi, que o mundo vai ser um Wi-Fi, né? Mas Sim, aí... o que acontece? Para você ver, né? Os países que já têm essa tecnologia 5G, né? Estados Unidos, na China, foram os países onde mais tiveram... Estados Unidos já chegou o 5G? Já, em alguns lugares já. Nova York já tem. Então, são os lugares onde as pessoas mais adoeceram, né? Por que será? Então, a gente sabe que é uma tecnologia que vai impactar muito na nossa saúde. Muito. E aí eu quero perguntar para você uma coisa importante, porque a gente também não pode parar a evolução, né? É uma coisa que vai vir e que tem que vir. Como a gente equilibra? Você estava me contando hoje em dia que existem cápsulas que a gente toma medicamentos que ajudam a equilibrar. Menina, Isso. uma consulta, eu quero saber, você faz isso também? Você indica? Conta um pouco pra gente, porque isso é muito bom. Eu tenho formação em medicina quântica também, então eu também oriento isso. Eu faço uso de um frequencial quântico, é como se fosse um floral, que ele neutraliza todos os efeitos danosos das energias eletromagnéticas ao nosso redor, Wi-Fi, computador, 5G, 4G, tudo isso. Então você toma aquilo, e aquilo vai modulando você internamente. Então, você se protege. Eu uso todos os dias, principalmente se eu vou fazer exame de ressonância magnética, tomografia, ultrassom, eu tomo sempre antes e depois. Aqui no meu escritório eu tenho as orgonites. Eu tenho aqui uma orgonite, que é uma pedra com cristais e com cobre, e que ela também protege de energia eletromagnética. Essa daqui é da orgonite Spoa, que quem recomenda, inclusive o Dr. Victor Sorrentino, eu sou aluna dele também, então eu comprei lá. Ele utiliza, ele indica para os pacientes dele, vários médicos que já utilizam essa medicina integrativa mais evoluída, recomendam o uso disso aqui para os seus pacientes. Então, tenho na minha mesa, na minha bolsa, no meu carro, na minha casa, na sala, no quarto, eu tenho orgonite para tudo quanto é canto. E eu faço uso também dos frequenciais quânticos para poder estar me protegendo dessa exposição que cada vez só aumenta mais. Se a gente não toma esses cuidados,
as pessoas que não tomarem esses cuidados vai sofrer os efeitos mais rápido. É inevitável, né? É o que você falou, você não tem como conter a evolução, né? Claro. E na casa, assim, a gente está chegando à sutileza de poder tomar as cápsulas. Eu vou me consultar, depois você vai me passar esses médicos, conta aqui pra gente, né? Acho que quem puder fazer seu curso é super rico também, Super, mas super. e para casa, como é que isso funciona? A gente tem pedras, tem lugares, e isso tem muito a ver também com Feng Shui? Sim, não? Conta um pouquinho mais. Não, Feng Shui é uma ciência oriental que trabalha com uma outra técnica, né? A forma de aplicar ela é uma outra técnica. Tem o Bagua, tem as áreas. Então, é uma medicina chinesa oriental, é uma outra técnica. O meu método eu desenvolvi baseado em ciência, física quântica e neurociência, de forma a projetar ambientes mais saudáveis, ambientes com efeitos terapêuticos, né? Tudo isso que eu estou falando aqui que interfere na nossa saúde, que as pessoas não sabem, como a gente perceber, neutralizar, minimizar esses efeitos, né? Então, uma outra coisa que a gente também tem que prestar muita atenção, outro exemplo prático é a iluminação. O quão importante é a iluminação para regular o nosso ciclo circadiano, né? O nosso relógio biológico. Se a gente não trabalha, se a gente não está em contato com a luz natural, para quem não trabalha com a luz natural, você altera o seu ciclo circadiano. Então, você não produz a quantidade certa de melatonina, você não tem um sono reparador, você aumenta o cortisol, você fica mais estressada, você começa a engordar. É uma cascata de efeito hormonal, Lu. A simples exposição à luz te faz um efeito cascata hormonal, para você ver o quão importante é. Eu lembro que há uns 4 anos atrás eu colocava nas minhas palestras quando eles criaram a tecnologia OLED, que reproduzia o sol. E isso foi criado na Alemanha, era uma coisa impressionante, porque a gente tem, às vezes, apartamentos que não bate sol, países que são sempre muito, muito, muito fechados, sem sol, tristes, Londres, né? Alemanha, muitas vezes. E aí, a gente poder ter um sol artificial, isso funciona muito bem. Você usa isso para iluminação. Sim, funciona. Eu ensino isso no meu curso. Acho que ainda não chegou no Brasil esse sol artificial, mas o É que chegou tecnologia OLED. é o que chegou e que dá para a gente utilizar. Você conhece aquela luminária Nômade da Luxion? Que ela funciona, você programa ela pelo aplicativo de celular. Ela é linda, tem um design super bonito. E você deixa no seu local de trabalho se você não tem a luz natural. O ideal, ainda mais agora todo mundo em época de home office, é trabalhar perto da luz natural, que aí não tem problema de prejudicar a saúde. Para quem não tem, essa luminária, você programa de que horas a que horas você vai estar trabalhando e ela vai acompanhando a mesma luz do sol, a mesma intensidade de fluxo do sol, ou seja, Você tem no seu feed essa luminária? Eu quero conhecer. Pô, a gente podia ter pesquisado e tinha trazido aqui para a gente ver. eu podia, pois é, eu posso fazer um stories depois mostrando. Faz, porque daí eu reposto. Eu acho muito bacana a gente saber. E aí, quando vai dando meio-dia, ela vai ficando mais fria, e quando vai ficando à tarde, ela vai baixando, vai baixando. Quando dá assim 5h30, 6 horas, ela já está naquele tom mais quente. Então, isso é uma boa forma de você não alterar o seu ciclo circadiano. Quem trabalha com luz branca, pelo amor de Deus, esquece luz branca, porque altera completamente. Luz Eu tô branca. vendo que a Denise Sete está aqui vendo a gente. Ela fez o curso comigo do Instituto Marangoni e ela criou uma chaise, uma poltrona. Ó, Denise, vou contar aqui, que tem uma luz natural que vai, uma luz que vai baixando e a poltrona vai acendendo e ela regula, porque é uma das grandes tendências hoje do mundo, são esses móveis, tudo, e ela fez esse projeto incrível. Ó, Denise, eu fiquei louca com a poltrona dela, e tem tudo a ver com o que você está falando, né? Eu também quero ver. Depois você me manda também. A gente troca. Ó, Denise, manda para ela. Ela tá aí, eu amo. É incrível, manda... tem tudo a ver com o que você está falando. Porque, de repente, né? Sim, Esse sim. inconsciente, a gente está precisando. Hoje o mundo é sustentabilidade. Hoje o mundo é natureza, materiais naturais. Quanto mais verdadeira e natureza e ética, né? Outro dia nesse curso veio uma frase que eu amei.
O mundo é sobre sustentabilidade e ética. Porque isso faz toda a diferença. É isso que a gente tem que trazer para as nossas casas e para a nossa vida. Mas eu E estou encantada. O que mais você conta no curso? uma coisa que eu vi você falando que eu achei muito interessante é que o conceito de luxo mudou, né? Que agora luxo é você ter saúde e bem-estar, né? E isso Porque assim, o luxo é... não é mais o mesmo. Então a gente estava falando, não é mais materiais nobres, não é mais o Corian, não é mais aquele mármore, porque isso é bacana, mas isso não significa luxo, porque isso não cabe dentro de um projeto num lugar rústico. O luxo hoje é você ajudar a natureza, é você trabalhar com os materiais locais, é você trazer a verdade do lugar para dentro da sua vida. Luxo é experiência, luxo é o cheiro, é o som. Eu estou vendo que a Joyce está perguntando aqui. E os cheiros? Conta um pouquinho para a gente dos cheiros, Dri. Então, a gente tem aí os aromatizadores, os óleos essenciais que têm efeito terapêutico, que eu amo, que eu sou apaixonada. Então, a gente pode estar utilizando eles naqueles aromatizadores que sai aquela fumacinha, né? Que são microgotículas. E aquilo ali a gente respira, aquilo fica no ar durante horas, embora a gente não veja. A gente respira aquilo entra pelos nossos receptores nasais e vai até o nosso sistema límbico. Então, por isso que tem um efeito terapêutico, porque aí ativa as áreas do cérebro, ativa a produção de neurotransmissores. Então, o quanto que é importante o uso dos óleos essenciais. E também a gente tem hoje os sprays quânticos, que eu também utilizo muito nos ambientes. Que a gente tem duas marcas hoje no Brasil que fazem, que é a Pomander e a Bom Coração. Além dos sprays quânticos, tem cheiro? Eles têm cheiro, são sprays de ambientes com óleos essenciais e florais. Então, a parte de interagir com o biocampo do ambiente e o seu biocampo entram com os florais, eles associam os dois. Então, ele tem mais efeito terapêutico, é mais potencializado do que os óleos essenciais, porque ele tem também os florais. Então, ele interage a nível físico, né, mental, porque tem os óleos essenciais, e ele interage com o seu biocampo. Então, vou te fazer uma pergunta, desculpa te interromper. A gente tem essa coisa. Eu, por exemplo, sempre amei na minha casa 2 cheiros. Eu tenho um cheiro de canela, que eu adoro, que eu tenho sempre. Então, é aquele cheiro aconchegante. Tem o cheiro da Trousseau, que eu adoro, que eu ponho na cama e no banheiro. Mas você indica cheiros diferentes para diferentes ambientes da casa? E a gente pode combinar esses a cheiros que a gente já gosta? Como é que isso funciona? Sim, por exemplo, no local de trabalho é bom você usar alecrim, que te desperta, te deixa atento, te traz foco. Capim-limão, que também te revigora, te energiza, te deixa com mais vigor. No quarto de dormir, óleos que te acalmem mais, a lavanda, a camomila, erva doce. Então, dependendo, tudo é o que eu falei, depende da finalidade que se destina aquele ambiente, para você saber a cor certa, o cheiro certo, tudo que você vai utilizar para você não estar colocando um estímulo errado para a atividade que você vai exercer naquele ambiente. Senão, mas você estava me contando que isso é diferente de simplesmente os óleos essenciais, né? Isso vem junto com os óleos. Explica, porque eu acho que o pulo isso que é diferente é você colocar essa questão da neurociência junto, porque eu tenho, por exemplo, o spray, a Paty Abecassis, que é uma pessoa que eu amo, que eu medito com ela tem esses sprays da doTERRA maravilhosos, então eu tenho um de equilíbrio que eu medito com spray, eu tenho o Rest, que tem tudo, que eu durmo com ele, mas como é que funciona? Mas ele não tem junto essas outras características. É um requinte de... quando você usa só o óleo essencial, ele não tem essa característica quântica que atua a nível energético, né? Então, hoje em dia, como eu falei, tem algumas marcas que já vendem com essa associação dos óleos essenciais e os frequenciais quânticos, que faz um efeito potencializador. Só ter os óleos essenciais já está excelente, maravilhoso, faz um efeito terapêutico. Mas se você associa os sprays quânticos, você tem um efeito potencializado, maior ainda. Então, deixa eu perguntar, se alguém ficar interessado aqui, você desenvolve isso para a pessoa também?
Você Então, ajuda, você faz uma consultoria para uma casa específica? sim, isso é o design therapy, né? É você avaliar individualmente o que que aquela pessoa precisa quando ela me contrata para fazer determinado ambiente, o que que ela quer, o que que ela precisa, qual a finalidade daquele ambiente, como ela é, o que que ela está vivendo, o que que ela está passando, você entender a pessoa para você saber quais estímulos que você vai utilizar. Não é uma regra de bolo que vem uma tabela, ó, cortar o cheiro tal, tal, tal e aplica para todo mundo. Cada pessoa tem a sua individualidade. Então, Aí eu é você. quero entender melhor o seu trabalho. Eu sei que você também é arquiteta, design de interior, você faz design de interiores, né? Você faz esse trabalho do espaço, mas se a pessoa já tem, você trabalha em parceria com arquitetos e com os designers, ou se a pessoa já tem o espaço dela e ela quer fazer essa parte com você, você faz também ou não? A pessoa tem que fazer seu curso. Conta como é que é. Porque Não, isso é muito novo, né? É muito sim, novo, é muito bacana. exatamente. Então, eu sou assim, eu sou a precursora aqui no Brasil que trabalha com design therapy. Então, eu não só trabalho com design therapy, atendendo com projetos residenciais, projetos empresariais, locais de trabalho, como também eu desenvolvi esse ano o meu curso online para poder estar ensinando as pessoas a poderem também estar utilizando isso, né? Poderem estar aplicando e levando mais benefícios, mais saúde para as pessoas. Ainda mais assim, ninguém imaginava que a gente fosse ter uma pandemia. Quem que podia imaginar que um dia isso fosse acontecer? Então, agora, mais do que nunca, saúde e bem-estar é o que mais importa no mundo inteiro. É a prioridade número um do ser humano. Né? E se a gente já sabe que os ambientes interferem na saúde das pessoas, interferem no emocional, interferem no comportamento, interferem em nível de DNA, a gente vai ignorar essa informação e continuar fazendo da mesma forma? Não tem como. Se a gente pode estar contribuindo positivamente para isso, então vamos lá. Então é para isso que eu estou aqui, é para ensinar as pessoas como é que faz isso. Então, os profissionais que tiverem interesse, o curso online está aí para isso, para poder ajudar, estar orientando e a gente poder, nesse momento mais do que nunca, estar podendo ajudar as pessoas, né? E um espaço, Lu, que eu queria falar aqui, senão quando a gente vê o tempo acaba, é o espaço Google que a gente viu lá em Milão, no sábado. Space for Being, maravilhoso, que é a aplicação da neurociência nos ambientes, né? Então, no Fora e Salone, a gente viu um espaço onde tinha ali aplicado, né? E tinham 3 ambientes. Você quer explicar, Lu? Explica você. Putz, eu estava tentando aqui A foto. colocar foto. Eu não sou a como não fui eu que comecei, eles não estão me deixando colocar as fotos. Deixa eu te dizer, nós ficamos muito encantados, né, em Milão com a quantidade de espaços que a gente viu, que trabalham a tecnologia, que trabalham os sentidos, porque a tecnologia chegou e está presente nas nossas vidas. E o espaço da Google foi muito interessante. Eu tenho um post também no meu feed com a pulseira do Google, que a pessoa entrava, né, no espaço, ela colocava aquela pulseira e ela circulava pelos diferentes espaços e depois ela tinha um mapa das sensações dela em cada lugar. Porque é diferente a sensação que você tem no seu quarto, a sensação que você tem no espaço que você reservou para o seu trabalho. E eu tenho falado muito sobre isso, que o futuro são casas totalmente flexíveis. São casas... você conseguiu! Tá, então, vamos lá, deixa eu explicar aqui. São 3 ambientes que a Google fez para poder fazer esse experimento, né? Aplicando a neurociência mesmo, foi um estudo científico para as pessoas irem entrando nos 3 ambientes e o reloginho ia marcando condutância da pele, temperatura, batimentos cardíacos e respiração. Então, ia marcando e registrando isso tudo. Esse primeiro ambiente, que é um ambiente mais futurista, né? Com cores mais quentes. Como ele te toca, né? Como ele te afeta. Como ele te afeta. E tinha uma música que passava a atmosfera que eles queriam passar com esse ambiente e também o cheiro que eles queriam passar essa atmosfera. Então, tinha um cheiro característico, uma música característica e essa decoração. O outro ambiente é esse aqui, que é um ambiente mais acolhedor. Muito mais aconchegante, né?
com os tons mais terrosos, com muitas texturas, então os estímulos sensoriais presentes aqui, todo mundo ficava passando a mão naquilo ali na parede, que era um tapete aplicado, um tapete bem felpudo, que a gente viu muito tapete nas paredes, né, Lu? Muito. E remetia um pouco ao universo, né? A galáxia. Uma coisa que eu percebi muito são esses espaços de contemplação. Então, a sua casa ser aquele espaço do seu culto, o espaço que é o seu templo. Eu falei, uma das maiores tendências é a sua casa ser o seu templo. Esse espaço tinha um quê de templo, né? Remetia a casa mesmo. Tanto que eu acho que foi um dos mais bem recebido pelas pessoas, foi esse ambiente. E o outro mais minimalista, né? Mais poucas cores, com uma coisa mais sofisticada, uso de mármores mais nobres. Esse é até interessante a gente falar, né, Dri? Porque o que acontece? Isso é um ambiente super frio, é uma sala de jantar. Mas com essa iluminação que tá, do jeito que tá, é um escritório. Mas nessa casa hoje flexível, você baixa a luz, você põe luz indireta, você põe aquela luz quente, você traz uma planta com uma roda, tal, você já tem uma sala de jantar super deliciosa e harmoniosa. Super. Se eu não me engano, nesse espaço era música clássica que estava tocando e também tinha um aroma mais sofisticado. E aí, depois que as pessoas circulavam por esses espaços, na saída ela recebia um relatório dizendo qual foi o ambiente, o que ela sentiu em cada ambiente. E isso é muito individual, né? Foi o que eu falei. Tinham pessoas que adoravam esse espaço, então todos os registros do reloginho eram positivos nesse ambiente e no outro já não. Então, cada pessoa reagia de uma certa forma. Isso é neurociência aplicada nos ambientes. E a Google, junto com uma universidade de Hopkins, conseguiu fazer esse estudo científico lá e conseguiu demonstrar isso, né? Então, eu achei muito interessante isso aqui. O máximo. Eu tô assim encantada, porque não pode ser estética pela estética, não mais, né? Não cabe mais, Eu acho que a estética é importante para te dar prazer, você tem que gostar. Eu fiz os stories outro dia mostrando todas as coisas da minha casa que eu amo, que fazem parte, porque fazem a gente lembrar, recordar. A nossa casa é a mostra dos nossos afetos. Hoje eu coloquei no feed, como com os millennials, hoje a casa se diverte. Cada vez mais tem essa tendência muito forte de você se divertir, de você trazer alegria, emoção, graça. E às vezes as marcas estão lançando objetos divertidos, engraçados, que têm preços de obra de arte. Porque a importância de você relaxar, de você mostrar a sua personalidade na sua casa. Mas nada disso tem sentido se você não trabalha a ambiência e as sensações. Eu acho que é isso que você está trazendo para gente. Exatamente. E como a gente estava falando aí de neurociência nesses ambientes do Google, né? Por exemplo, a neurociência já nos mostra que quando a gente está num local de trabalho, se você tem uma atividade que você precisa de mais foco, de mais concentração, você tem que ter um pé direito mais baixo. O seu cérebro, ele se sente mais protegido e você consegue focar no que você está produzindo. Se você tem uma atividade de mais comunicação, de mais criação, de produzir uma coisa mais artística, você tem que ter pé direito mais alto, porque isso te dá uma sensação mais de viajar nas ideias. O cérebro, ele entende diferente. Então, para você ver como é que tudo tem que estar de acordo, tudo depende da finalidade. O local de trabalho tá, mas você trabalha com o quê? Não é um local de trabalho e vou lá, não tem regra. Você tem que entender os pormenores para você saber o estímulo certo. Imagina se eu boto um pé direito alto, o cara é advogado, ele precisa estar ali focado, concentrado, ele não vai conseguir. Ele se sente desprotegido, a mente, ela voa, ela se distrai, é muita informação. Então, isso é muito bom. E a gente vê hoje as empresas, né? As empresas que já estão trabalhando assim, como as empresas de Vale do Silício, as empresas das agências de publicidade muito jovens, que elas têm aqueles centros das agências com mesa de bilhar, com lugares para você deitar no chão, estudar com aquele pé direito gigante, mas realmente as salas de reunião são mais fechadas. E isso a gente está vendo a importância dos espaços. Uma das grandes mudanças que a gente vai ter nos próximos anos são os espaços de ensino,
que agora a gente viu como veio para o digital, mas que quando voltar, você não precisa mais ficar naquela cadeirinha sentado assim, não. Você tem que ter espaços que consigam fazer com que você mergulhe nesse novo mundo e cada vez mais interativos. E aí tem toda essa parte de tecnologia, que pode ter a parte negativa, porque vai ser tudo interativo. Você vai estudar geografia entrando num espaço. Eu falei, ai meu Deus, se eu tivesse estudado Mata Atlântica, Araucária, tudo, entrando num espaço 3D para viver aquilo tudo, eu nunca mais teria esquecido. Uhum. Então, né, os planetas, lembra que a gente fazia as bolinhas de isopor, tal? Isso tudo vai mudar, mas é muito rico como você está trazendo isso para casa. Fiquei com Sim. muita vontade de fazer uma live com você dentro da minha casa. Eu quero que a Ai, gente eu mostre amei a os ideia. diferentes espaços. Top. O que vocês acham? Quem quer ver essa live, eu lá na casa da Lu dando dicas, mostrando, explicando isso tudo, como é que o nosso cérebro reage aos ambientes, o que a gente pode estar utilizando aí de física quântica para estar protegendo, né? Como você falou, que tem muito. Não, e colocando mesmo assim, na real, né, em cada espaço. Teve uma pessoa aqui que perguntou se você trabalha com cristais. Sim, não, isso equilibra. Eu vi que você mostrou uma coisa que tem cristais, né, também. Quando eu sinto necessidade, quando eu vejo que a pessoa gosta, não é algo que eu utilizo corriqueiramente, só quando eu vejo que é necessário, que a pessoa goste, que vai saber usar e vai saber cuidar. Porque senão não adianta eu falar para usar e não vai saber cuidar, enfim. E, gente, tô vendo aqui o tempo voa, já vai acabar a live, tem 4 minutos, e a gente poderia ficar batendo papo aqui durante horas. Mas olha, eu acho que você é abriu o nosso olhar para muita coisa nova. Para muita coisa nova, e a gente pode continuar essa conversa nessa live na sua casa, onde eu posso estar dando várias outras dicas. Estou super aberta. Amei esse convite. E vamos fazer. Quem quiser, quem se interessou e gostou do Design Therapy e quiser saber um pouco mais, eu convido todos vocês que estão aqui presentes segunda-feira agora, dia 3/8, às 19 horas. Eu vou dar uma aula gratuita sobre o futuro do design de interiores, onde eu vou estar falando um pouco mais aprofundado sobre tudo isso que a gente conversou aqui. Então, quem quiser assistir, é só fazer o cadastro lá na minha bio, porque não vai ser live aqui no Instagram, não. É uma aula com apresentação dentro de uma plataforma. Então, vocês precisam fazer o cadastro para na segunda-feira receber o link para ter acesso a essa aula. E no final... eu vou fazer, porque eu adorei. Faz que você vai amar. No final dessa aula, eu vou abrir as inscrições para a próxima turma do curso online, que tem um monte de gente já na fila de espera que não conseguiu entrar na última turma. Então, para quem gostar da aula e quiser entrar para a turma, no final da aula, fica até o final para vocês verem. Eu vou estar falando sobre o curso, eu vou abrir o curso para mostrar para vocês, vou mostrar os módulos, vou mostrar as aulas. E esse curso é interativo, as pessoas perguntam, trocam, por isso tem número limitado, né? Uma coisa mais íntima. Não, as pessoas super perguntam. A gente tem dentro da plataforma, onde elas tiram todas as dúvidas. A gente tem um grupo de alunos fechados, onde a gente fala o dia inteiro, sábado, domingo, eu tiro dúvida delas o tempo todo. Quanto tempo? Isso é importante. Quanto tempo de curso? O curso, eles são 14 módulos, tem quase 50 aulas, tem 16 horas, se eu não me engano. Então, as pessoas vão fazendo de acordo com o tempo delas. Então, as pessoas vão fazendo de acordo com a disponibilidade delas, né? E eu sou super acessível, assim, quem está fazendo o curso sabe que eu sou super disponível. Então, assim, eu tô com elas o tempo todo, tirando dúvidas, tentando ajudar no máximo que eu posso. E tô te convidando também para assistir essa aula, que eu tenho certeza que você vai amar, Lu, que eu vou entrar bem mais a fundo no assunto. Vou sim, nossa, que bacana, que bom, quanta novidade, que bom que isso tudo começou dentro de um curso do Instituto Marangoni. Amo também isso. Minha fada madrinha. Que bom, adoro, adoro, adoro. Convido também as pessoas que estão aqui com a gente para irem lá no meu perfil, conhecer, né? Eu estou sempre trazendo bastante coisa de design, de moda, além de diversos cursos do Instituto. E, Dri, foi maravilhoso. Eu vou fazer esse curso com você. E, olha, vamos marcar essa live. De repente, a gente marca, assim, agora em agosto.
para você vir mostrando em loco, dando dicas, fazendo críticas, porque às vezes pode parecer, né? E aí você escolhe um horário bom, que a gente veja a luz. Minha casa é tudo com muita luz, assim, escritório também, mas é legal a gente saber como otimizar, o que fazer. Enfim, eu acho que não custa nada a gente dar uma ajudinha para a energia da vida, né? Certeza, super te ajudo, te dou todas as dicas do que você pode fazer aí para estar se potencializando e protegendo a sua casa no que for preciso, porque eu acho que não precisa de nada, porque você mora ali num lugar totalmente abençoado por Deus. Que bom. E você fala também de espaços infantis, Dri? Última pergunta. Sim, a gente pode estar utilizando em qualquer tipo de ambiente, né? Não tem